Boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, companheiros de todos os dias às 18 horas. Como é bom estar aqui, como é bom fazer parte desta corrente. Você sabia que você é um elo forte desta corrente? Que toda vez que você se junta em prece, em oração, o mundo espiritual bate palmas e fica feliz? Pois você está ajudando a evolução do nosso planeta. Ah, não, mas eu não estou muito bem, eu não ajudo ninguém. Claro que ajuda, meu irmão. Só de você estar aqui, mentalizando, rezando, se entregando, você está sendo aquela peça maravilhosa para essa engrenagem da vida. Por isso, quando nós falamos sobre esse momento da Páscoa, sobre a Quaresma, sobre esse estado onde a humanidade toda está em comoção à trajetória do Cristo, estamos fazendo sim algo maravilhoso para a espiritualidade. Como eu já havia falado aqui, no Espiritismo a gente não tem a Páscoa como algo a ser festejado como ritual, não é mesmo? Mas o que significa a Páscoa para a gente? É algo como a gente fala assim, por exemplo, nós temos a passagem da libertação, aonde o povo judeu se libertou atravessando o deserto. Mas, de acordo com a visão espírita, essa passagem, este caminho, ele pode ser interpretado no ponto de vista mais abrangente, em relação à renovação de ideias. Nós passamos pela vida, nós erramos, nós acertamos, nós criamos conceitos, mas em determinado ponto da nossa vida, nós abrimos nossa cabeça e despertamos para atitudes mais elevadas. Então é assim que a gente interpreta essa travessia do deserto dos judeus, essa travessia que nós fazemos na vida e através dela vamos transformando e renovando a nossa reforma íntima, possibilitando o surgimento de um novo homem, como consequência desta reforma íntima, entenderam? Então, o Espiritismo, ele tem essa visão aonde ele traz todo o conceito, todo o que está no papel para a prática do nosso dia a dia. Por isso que diz que é uma religião de pessoas que questionam a vida. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Lembrando que este livro já está no final e o nosso próximo livro será do título Luz no Caminho, por Francisco Xavier, também de Emmanuel. Leitura de hoje, 71. Ensejo de avaliação. Quem de nós, caros amigos, poderia aquilatar com segurança a riqueza e o valor dos acontecimentos que se verificam no curto espaço de um minuto, no corpo e na alma de cada ser vivente, nas profundezas da terra e nos infinitos dos céus?
limitados em nossas percepções pela relatividade universal em que nos inserimos, escapa-nos de todo a multidão de fenômenos que ocorrem nos universos numa fração de segundo. E, todavia, é no bojo abençoado e fecundo do tempo que existimos e realizamos a nossa evolução. Lógico, portanto, que nos detenhamos respeitosos em cada marco temporal do nosso caminho, para endereçar ao sólio do Altíssimo um pensamento de amor e gratidão pelas bênçãos do tempo que a bondade divina nos concede. O início de um novo ano em nosso calendário representa a abertura de nova etapa de nossas experiências. Guarda, por isso, significação especial pelo ensejo de avaliação do nosso aproveitamento em face das oportunidades que o Tesouro Celeste nos outorga. Que, pois, em cada ano novo que começa, busquemos realizar em nós mesmos, tanto quanto possível, o reino de amor, de verdade que o Mestre nos anunciou. André. Ele falou aqui nesse trecho algo sobre o início do ano, né? O início do novo ano. Agora, pertinho, né? Nós estamos no iniciozinho do ano, né? E quantas coisas nós colocamos no papel, desenhamos, falamos que ia fazer e acontecer. E muitas das vezes fazemos sim e outras deixamos para o próximo ano. E é interessante também que estamos neste período da Páscoa, aonde a Páscoa é um renascer, é deixar o velho morrer para o novo renascer dentro de nós. Por exemplo, hoje, né, nós nos achamos uma pessoa, às vezes, eu me acho uma pessoa muito não participativa. Eu tinha que participar mais da minha comunidade, da minha sociedade, da vida dos meus amigos, dos interesses familiares, e eu me ponho à parte. Mas eu não gostaria de ser essa pessoa. Então, quando a gente já se conhece e a gente vê que de algum modo eu poderia ser uma pessoa mais participativa, melhor, mais meiga, mais amorosa, que eu contribuísse mais com algo, né, que melhorasse os que estão à minha volta, o meu planeta, enfim, algo que fizesse a diferença. E eu sinto que eu poderia fazer mais. É a hora de você deixar este velho eu morrer para deixar esse novo existir. Você já pensou que às vezes em muitos relacionamentos que você teve aconteceram as mesmas coisas que finalizaram esse tipo de relacionamento? Ou seja, você sempre foi o intransigente, você estava sempre certo, você não queria mudar o seu jeito de ser, você sempre se achou acima ou melhor do que aquelas pessoas que estavam ao seu lado, você não queria engolir sapo, você não queria abaixar a cabeça, e a gente vai se tornando uma pessoa intolerante e às vezes isso não colabora para que a gente viva bem com o companheiro ou com as demais pessoas à nossa volta. E isso a gente pode mudar. A gente pode trabalhar este nosso eu que está aí. E o que a gente ganha sendo assim? A gente ganha solidão. Mas eu estou com a minha razão. O que você ganha sendo o rei, o certo da história? Solidão. Os amigos se afastam. Você não é convidado para certos eventos sociais. Você já pensou nisso? Que às vezes não é os outros que estão errados e que você pode estar errada ou errado? É nessa hora que nós devemos refletir de que maneira estamos vivendo e assim nos melhorarmos como pessoa. E
a partir desse momento que eu me conscientizo que eu quero mudar, eu tomar procedimentos, atitudes, gestos, para que assim realmente eu o faça. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço a visita do coral Canta Aí, que veio à nossa casa agora, no Dia da Mulher, oferecendo mimos e boa música para as nossas vovós. Gratidão! Agradeço a doação de 10 placas solares que chegaram à nossa casa. Começamos o primeiro pontapé no nosso projeto, pois precisamos de 30 placas para suprir a nossa necessidade aqui da casa. Mas de grão em grão, vamos chegando à conclusão. Agradeço então à firma Stone Equipamentos para Demolição, que nos enviou as placas e o equipamento necessário para colocá-las. Gratidão ao Sr. Vander. Agradeço também à firma MSI Projetos, que também está nos apoiando no projeto das placas solares, tratando da documentação necessária à instalação. Está vendo, gente, como a gente deve sempre confiar no alto? Tudo ele sabe e providencia no momento certo. Não percam a sua fé, assim como nós também não perdemos a nossa. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Agradeço ao Geide, aqui da ilha, o entretenimento para nossas vovós através do coral, que irá iniciar no 4º domingo do mês, vindo alegremente cantar para elas. Agradeço as orações de vocês que tanto torcem pela nossa casa, as suas doações, pois juntos somos mais fortes. Não se esqueçam, anote na sua agenda, 12 de abril, nosso almoço de Páscoa. Sabe qual vai ser o menu? Feijoada! Quem estava com saudade da feijoada? Eu estava. Então, venha se deliciar com a nossa feijoada. Agora, vamos então ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de março. Caio César Batista dos Santos, Leda Martins Campos, Andréia Rodrigues, nossa colaboradora, que lê aqui para as nossas vovós, Claudino Soares, Delize Helena Melo, Yara Maria de Ataíde, nossa amiga Lili, lá de Caxias, Indara da Conceição Ferreira Macedo, Miguel Martins Campos Lisboa, parabéns, José Mary Lobato Esteves,
Indeburgo Rolim Dias Marques, Adriana Emédio Viana, Mário Emanuel Sacramento de Sena, José Arthur Cesare. Você é aniversariante de março e eu não disse seu nome? Aí vai o nosso abraço, o nosso parabéns. Continue torcendo pela sua saúde, pelo seu progresso, todos juntos irradiando nesse momento muita paz, tranquilidade, que você siga uma vida feliz. Não esqueça de comprar o seu bolo, apagar a velinha e chamar todos aqueles que você ama e que te amam. Agora que nós falamos sobre o alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo. Os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha. Ingredientes para o mingau também é muito importante, gente. Usamos bastante. Açúcar, pó de café, material de limpeza para deixar a nossa casa bem cheirosa e limpinha, desinfetante, cloro, água sanitária, detergente de pia, sabão em pó. Gente, vamos caprichar. Esse mês que passou, quase ficamos sem sabão em pó, mas com certeza há de chegar para a nossa casa. E o sabão em barra. Se você não consegue trazer esses itens aqui na nossa casa e gostaria de nos ajudar, fique à vontade, anote, por favor, nossa conta no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de fazer um Pix? Anote, por favor, CNPJ 34022 756 000153. Gostaria de fazer um Pix para o Banco Santander? O celular é 21 986 35 298. Gostaria de vir aqui na Ilha do Governador e dar um beijinho em nossa vovó? Venha, fique à vontade. Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você também quer fazer uma atividade com as nossas vovós, trazer um momento festivo, trazer a sua habilidade de cantar, tocar um violão ou trazer um lanche gostoso, este é o horário que você pode vir, de domingo a domingo, de 3 às 5 da tarde. É só alinhar com a gente. Você pode ligar para... Anote o contato 2462-5176. Se preferir e estiver aí pelo centro da cidade, passe lá na nossa sala, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 3190 3873. A Simone está lá sempre de segunda a sexta, de 9 a meio-dia, para receber a sua doação para o bazar, a sua doação para a casa ou que você deixe com ela os nomes para a prece. E no momento oportuno, ela traz esse nome para que coloquemos na rádio, ok? Se preferir, anote o e-mail para a prece. Nome para a prece, @acePaulodetarso.org. Gostaria de visitar o YouTube e resgatar ou assistir, ouvir novamente uma programação? Então anote na barra de pesquisa do YouTube,
ACE Paulo de Tarso. E você poderá ouvir quantas vezes quiser no YouTube a nossa programação. Gostaria de mandar um e-mail e bater um papo conosco? Então anote: contato@acePaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor.
Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta para fazer o comentário a respeito do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar início ao seu capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos primeiros itens aqui, itens 1, 2 e 3, Kardec nos traz passagens dos evangelhos. E no item 4 ele faz o comentário, passagens que nos dão alguma ideia de como nos evangelhos havia referência a respeito da reencarnação. Primeiramente está em Mateus e Marcos, diz o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles responderam: diziam uns que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Na outra passagem, está em Marcos e Lucas, diz o seguinte: o tetrarca Herodes, porém, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas?
e tinha muita vontade de vê-lo. Na outra passagem, também consta do Evangelho de Mateus e Marcos, diz o seguinte: após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como bem lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhe falara. Então Kardec nos comenta aqui no item 4. A ressurreição e a reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato podia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do corpo que já está morto. Mas a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo novamente formado por ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem a outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o mesmo de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, mas nunca ressuscitado. Então, essas passagens que Kardec traz aqui no começo do estudo deste capítulo, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é apenas um introito para nos mostrar algumas passagens dos evangelhos onde há menção, indireta pelo menos, do conhecimento da reencarnação por parte dos hebreus. Apenas eles não tinham uma noção exata de como era que se processava isso. Então, chamavam de um jeito, chamavam de outro. Era mais uma ressuscitação do que uma reencarnação. Então, isso é apenas um preâmbulo que Kardec está fazendo, porque o capítulo todo vai tocar nesse assunto, de que Jesus, quando diz essa frase a Nicodemos, estava se referindo ao processo reencarnatório. Então, apenas isso é válido para que a gente tenha base para o estudo futuro aqui do livro, do processo reencarnatório, que é um dos fundamentos do ensino da doutrina espírita, e que vai nos ajudar muito, esse conhecimento, a entender outras passagens, ou os ensinamentos de Jesus, que vão ser estudados aqui neste livro. Então, por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Mãos Unidas, por Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura número 10. Nossa parcela. Talvez não percebas, entretanto, cada dia acrescenta algo de ti ao campo da vida. As áreas dos deveres que assumiste são aquelas em que deixas a tua marca, obrigatoriamente, mas possuis distritos outros de trabalho e de tempo, nos quais o Senhor te permite agir livremente, de modo a impregná-lo com os sinais de tua passagem. Examina por ti mesmo as situações com que defrontas, hora a hora, por todos os flancos, solicitações e exigências,
tarefas, compromissos, contos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações, boatos. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações da comunidade, porque, em matéria de manifestação, até mesmo o teu silêncio vale. Não nos referimos a isso para que te ergas cada manhã em posição de alarme. Anotamos o assunto para que as circunstâncias, sejam elas quais forem, nos encontre de alma aberta ao patrocínio e à expansão do bem. Acostumemo-nos a servir e abençoar sem esforço, tanto quanto nos apropriamos do ar, respirando mecanicamente. Compreender por hábito e auxiliar aos outros sem ideia de sacrifício. Aprendemos e ensinamos caridade em todos os temas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define e a contribuição diária no montante de forças e possibilidades, felizes ou menos felizes, da existência. Meditemos nisso, reflitamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida, a vida também nos trará. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Alfredo Augusto de Azevedo, Mauro Rafael Torres, Maria da Costa Torres, Ítalo da Costa Lopes, Isaac de Souza Torres, Wellington de Carvalho Souza, Richard dos Santos, Lúcia Maria de Oliveira Mendes, Lindalva de Oliveira Mendes, Luciene de Oliveira Mendes, Laerte de Oliveira Mendes, Terezinha de Jesus da Silva, Maria das Graças da Silva Guimarães, Rosileide Guimarães, Carlindo, Rosiane Bittencourt Souza, Raimundo Honório Souza, Maria Olívia Bittencourt Torres, Ofélia e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Toshio Fujimoto, Wanda Paula, Valda Paula, Helena Pereira Marins, Aparecida Pereira Fidêncio, Belinha Samari, Esmeraldina Rodrigues da Silva, Eneci Araújo da Costa, Heitor Lucas Rezende Oliveira, Carmen Vincentim Matiello, José da Silva, Alice Garcia, Sônia Maria Joaquim, Orimar Oliveira Dias,
Geni da Silva Samari, Estevão Samari, Marco Estevão Samari, Neri Vital de Andrade, Valdelice Guimarães Álvares, Ruth Vilar do Amaral, Ruth Samari Sampaio, Paulo César Samari Sampaio, Solange Brandão, Alexandre Araújo, Neuza dos Santos, Bruno Eudes, Isaura Mendes Gomes e Yara Gomes de Gouveia. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos: sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de um momento para outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente com rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Encerta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente dos outros, à frente de todos. Não suponha seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Não. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos de serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, usemos a bondade. Usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo. Bondade para com os ausentes. Bondade para com os opositores. Bondade para com todas as criaturas que nos cercam.
A bondade é chave de simpatia e conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim, meu companheiro de todas as tardes. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros. E desse modo, estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização da vida eterna. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.